Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa quinta aula de Geografia Bíblica 2. É o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, e agora a gente vai começar a falar sobre o Egito. O Egito, tá bom, meus irmãos? Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns materiais, alguns slides, e a gente vai seguir aqui e leiam o livro-texto, porque o livro-texto vai ser muito importante sobre as informações para complementar tudo isso que a gente está tratando aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Irmão Reis, tenha bondade, meu irmão, leia para nós, né? Império Egípcio, Maurício Abreu de Carvalho, é o slide que eu também peguei com ele, né? Por favor, irmão. A terra do Egito. Introdução. O Egito Antigo tinha duas características dominantes: o deserto hostil e a vida do rio Nilo. Porque a vida dependia das estreitas faixas de terra habitável nos dois lados do rio, centros de importância social, política e religiosa cresceram nesta região. Lembrando, né, meus irmãos, que toda vida sempre se estabelecia próximo aos rios. Não tinha como, né? Essa questão da água sempre foi fundamental para a sobrevivência humana, né? Então, continuando aqui, pode ler para nós, filho, por gentileza. No começo, o Egito era dividido em dois: do delta do Nilo ao Mediterrâneo. No norte estava o Baixo Egito, a terra da coroa vermelha. O Alto Egito, assim chamado porque a terra era mais alta, se estendia no sul do deserto líbio. O rei do sul usava uma coroa branca. No período da dinastia do quarto século a.C., o rei do sul, Menes, fundou o Egito Unido. Durante a história do Egito, as pessoas se fixaram ao longo do Nilo, onde a terra era fértil alguns meses do ano. O deserto só era utilizado para enterros. As enchentes anuais começavam no fim da primavera, quando as águas do Nilo subiam e cobriam os campos. Quando as águas baixavam, elas deixavam uma lama negra fértil, que as pessoas imediatamente podiam cultivar. Diferente da civilização que morava ali na Mesopotâmia, meus irmãos, como a gente aprendeu, lá o rio Tigre e o rio Eufrates não tinha, assim, um rigor tão grande com relação às enchentes. Podia acontecer esporadicamente. E aí, onde eles se tornaram um povo hidrográfico, um povo hábil, criando seus canais, aprendendo a movimentar o excesso de águas para irrigar suas plantações. Aqui no Egito, é um pouco mais diferente, né? Porque, como vocês viram, né? A parte ali onde fica aquilo que chamamos o delta do Nilo, que é aquela parte mais voltada aonde deságua praticamente no mar Mediterrâneo, naquele lugar era mais baixo, então havia, vamos assim dizer, até mesmo nos mapas atuais, a gente vê que havia literalmente um desaguar constante. Então, no Egito, no Nilo e no Egito, havia o período de cheia e o período que não era de cheia. Então, vamos dizer assim, dava para se estruturar melhor. A vida do egípcio, ele já sabia qual era o período de cheia e quando não era o período de cheia. Então, tinha todo um relógio, né, onde eles seguiam. Nas cheias, eles trabalhavam, geralmente, no período de cheia, eles trabalhavam nas construções. Aqui está o Egito, né, irmãos? Aqui, ó, essa região, estou mostrando para vocês aqui, é o delta do Nilo, né? Pode ver, aqui faz literalmente um delta invertido, né? Lembrando que essa é a letra delta maiúsculo no alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta. Então, é um delta. E aqui, quando venham a parte, né, chuvosa, essa parte aqui mais para trás, ela é mais alta, então, por isso que é chamado de Alto Egito. E essa região aqui é o Baixo Egito. E aí, essa região é a região onde literalmente os rios tinham
né, as suas vertentes, e também alguns faraós, aproveitando a tecnologia de seus dias, eles criaram canais, irmãos. Eles criaram mais canais, olha que interessante, né? Dá para até hoje a gente ver algo. Ó, essa foto é uma foto de satélite recente, mas percebam que aqui há várias áreas, ó, quando nós aproximamos, nós vemos, é como se fosse lugares onde tem muita plantação, né? Porque alguns faraós no passado, sabendo que havia essas águas abundantes, aproveitaram para criar novas frentes de plantação. A terra de Gósen ficava por aqui. Opa, era essa região aqui, né? Possivelmente próximo aqui, tá bom? Então, interessante, né, meus irmãos? Então, a gente vai estar aprendendo agora mais sobre o Egito. Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Né? Então, continuando, cidades e centro, pode ler para nós, Reis, por gentileza. Cidades e centros de culto. As cidades mais importantes eram os centros de culto. Cada deus ou deusa tinha seu próprio centro de culto. 4 deles com uma importância especial. No norte da cidade de Heliópolis, no delta do Nilo, perto da moderna Cairo, Ra, o deus do sol, era o deus supremo. Hermópolis, no meio do Egito, foi um dia uma grande cidade lar de Tort, o deus da sabedoria. Mênfis, agora somente uma ruína de 12 milhas do Cairo, foi uma vez a capital do Egito. Pita, criador do mundo, era o supremo deus aqui. Talvez a mais importante era Tebas, debaixo do moderno Luxor, a capital política e religiosa do Alto Egito. Aqui, Amon, o deus do Estado e criador de todas as coisas, era adorado. O famoso Vale dos Reis fica próximo a este lugar. Então, aqui, o professor Maurício está trazendo uma síntese, mostrando, né, como que era um pouco a divisão desse reino e as características que ali estavam embutidas. Ó, aqui, olha só para a gente reposicionar o Alto Egito aqui, nessa região, irmãos. Ó, aqui está o Mar Vermelho, né? Deixa eu até mudar a cor aqui, para facilitar. Aqui é o Mar Vermelho, né? Aqui é a Península do Sinai. E aqui, ó, então percebam que aqui é essa região do Alto Egito. Ó, Vale dos Reis, Vale das Rainhas. Então, cada dinastia ia construindo, podem ver que no slide anterior a gente viu isso. Tem hora que a sede saía de um lugar, ia para outro. Era estratégico? Sim, tinha vezes que sim, mas tinha vezes que é uma questão de você perpetuar ali a sua dinastia. Vocês têm que lembrar, irmãos, que uma coisa que acontece com os poderosos é aquilo que a gente vê até hoje. Os poderosos são muito vaidosos. Eles querem marcar o seu poderio, a sua história, perpetuar o seu nome. Pode ver. Raramente a gente vai ter um rei que saiba administrar essa vaidade, né? Faz parte da vida de um rei o quê? Querer perpetuar. Eles apagam a história anterior e constrói a sua história, a sua dinastia. E vocês têm que lembrar que o Egito aqui, de uma forma ou de outra, ele teve um certo privilégio também, porque para que uma pessoa conseguisse entrar no Egito, você tem que lembrar que aqui havia muito deserto, e que nessas regiões, mesmo aqui no Alto Egito, são regiões altas. Então, assim, para se chegar ali no Baixo Egito, era muito difícil. Então, eles estavam protegidos, ora pelo Mediterrâneo, ora aqui também pela Península do Sinai, querendo ou não, um povo para poder atacá-los aqui tinha que enfrentar um grande deserto. Ou senão eles tinham que enfrentar desertos nessas outras regiões. Então, o Egito, de uma certa medida, se estabeleceu como uma dinastia próspera por causa dessa questão geográfica e por causa do rio também, que favorecia, né, para que
que eles pudessem produzir e evoluir. E aqui, ó, o Alto Egito, Médio Egito, e aqui seria o Baixo Egito. Alguns historiadores e arqueólogos vão trazer só duas linhas, o Alto Egito e o Baixo Egito. Mas alguns outros textos e manuscritos vão falar de um Médio Egito também. Seria esse que une os dois, tá bom? Então, quando vocês virem qualquer coisa diferente, saibam que isso daí faz parte, tá bom? Tudo bem até aí? E aqui, ó, Heliópolis, Cairo, né? Gizé, onde tem aquele grande monumento. Aqui, ó, onde foi encontrada a Pedra de Roseta. Então, é muito interessante que a gente vai estar aprendendo bastante coisa aqui sobre o Egito, tá? Vamos voltar lá para o nosso slide. Deixa eu mostrar aqui a foto do Egito um pouco mais ampliada para vocês. Só para vocês se situarem e não esquecerem, né? Ó, irmãos, vocês têm que lembrar que o Egito ele está aqui na parte norte da África, né? Aqui é todo o continente africano, né? Ó, todo o continente africano. Então, essa regiãozinha aqui é o Egito, né? Ó, hoje, a gente vem aqui, ó, o Egito é esse hoje, atualmente, né? Então, perceba, irmãos, quando a gente pensa, né, ó, para o Egito ser atacado, as suas capitais, era muito difícil. Eles tinham que cortar muitos desertos. Imagina um povo querendo chegar lá no Egito e tendo que passar por semanas num deserto. Eles chegavam lá acabados, né? Então, eles, querendo ou não, eles tinham o mar também, que favorecia, protegia de certa medida, né? Aqui também o Mar Vermelho, ou seja, essa parte aqui que liga entre Israel e que hoje a gente tem aqui como a faixa de Gaza, né? Mas essa região aqui é muito desértica também. Pode ver que até hoje, ó, quando a gente põe isso daqui, eu estou falando agora, ó, podem ver que é puro deserto isso daqui. Você tem que lembrar que o deserto ele tem uma característica que durante o dia ele é muito quente, e durante a noite ele faz muito frio, né? Porque ele perde a temperatura. Né? Não pense vocês. Você vive a 40 graus durante o dia acima, 40 graus, né? 40, 50 graus, e de repente, quando vai escurecendo, a areia, ela não é que nem as cidades, a não ser quando você está próximo a algumas, dependendo do lugar, até mantém um pouco mais. Essa questão da temperatura, ela cai para praticamente 0 grau. Um dos motivos dos povos beduínos terem muitas roupas, e geralmente claras, é essa. Porque durante o dia eles se protegem do calor, é uma maneira do sol não os consumir, e durante a noite, principalmente desértica, eles cobrem. Então, percebam, por isso que é uma região muito privilegiada, né? Tá bom? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui para o nosso slide, vamos ler mais um pouquinho. Que agora a gente vai ler bastante, tanto esse material quanto o livro-texto, tá? Vamos lá. Passo por aqui para vocês. Continua para nós, por gentileza. Aqui, por gentileza. Esse eu não já li, pastor? Você já leu? Acho que agora é geografia Isso. mesmo, né? Desculpa, aqui mostrando mais uma vez esse desenho. Isso, você já leu, Reis, desculpa. Cidades e centros de culto. Aqui a gente já viu. Aqui mostrando mais uma vez um pouco, né, essas disposições do Egito, hoje, dos pontos turísticos, tá, meus irmãos? Isso seria um pouco mais recente. Inclusive, aqui talvez não dê para vocês verem. Deixa eu trocar essa imagem e colocar de forma... Vou tentar ampliar um pouco ela aqui para vocês. Quer ver? Essa foto é uma foto aqui, eu vou conseguir fazer assim. Ela é recente, eu vou tentar mostrar por outro ângulo. Né? Aqui, ó. Eu vou compartilhar ela aqui. Aqui seria esse
aqui é um monastério, tá, irmãos? Então você pode ver que aqui é uma foto mais recente, desculpem, mostrando um pouco dos pontos turísticos do Egito, né? Deixa eu mostrar um pouquinho mais perto para vocês. Ó. Eu ampliei. Aqui, ó. Estão vendo? Baixo Egito, né? Onde estão as pirâmides, a esfinge de Gizé, a construção, né? Aqui outras pirâmides, aqui, ó, como eu mencionei para vocês, é o monastério Santa Catarina, ou seja, ainda hoje existe, né? Nessa região da Península do Sinai. E aqui outros monumentos, tá vendo? Então, quando você for ao Egito, você tem que ter um mapinha mais ou menos como esse, para poder fazer as suas viagens turísticas. Que Deus nos conceda a graça de, quem sabe, um dia estar fazendo uma aula para vocês lá no Egito. Tá bom, meus irmãos? Né? Quem sabe a gente tem esse privilégio, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui continuando os nossos slides. Aqui também um outro desenho, né? Eu vou diminuir e vou ampliar, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui mostrando um pouco também dessa figura da riqueza do Egito, né? Opa, ó, agora eu vou ampliar. Seria como se fosse uma coisa mais antiga, né? Um desenho mais mostrando as conquistas, ó, antigas, tá vendo? Um desenho já mais rústico, talvez esse seja, eu desconheço, de que época é esse, eu não pesquisei, mas deve ser um desenho ó, antigo, onde se tratava um pouco dos lugares turísticos, tá bom? E agora vamos aqui às faraós e rainhas. E eu vou mudar de novo aqui, para facilitar. A gente já está chegando no final, tá bom, meus irmãos? Deixa eu só colocar aqui. Aqui. Leia para nós aí, por gentileza. Faraós e rainhas. Nós sabemos mais sobre o governo das dinastias do Egito através de suas mortes do que de suas vidas, com a magnificência de suas tumbas que nos contam sua história. Muitos entraram para a história mais por suas riquezas do que suas realizações. Tá saindo o áudio do senhor não, pastor? Opa, então tá bom. Põe mais um áudio aqui. Desculpem, aqui. Vamos só ler mais esse outro slide, irmão, e a gente vai estar encerrando aqui. Aliás, vamos dar uma pausa agora aqui, meus irmãos. Paramos aqui, ó. Faraós e rainhas, tá bom? Faraós e rainhas. Então, deixa eu dar uma breve síntese para vocês aqui, meus irmãos. O Egito, ele nem sempre foi unificado, tá bom? Como vocês viram aqui há pouco, né? Desse desenho. Essa região, que era do Alto Egito, eles tinham as suas dinastias, os seus reis, e também tinha os reis aqui do Baixo Egito, tá? O início dessa civilização, existem muitas coisas que até hoje não se tem uma resposta. O que nós vamos ter, assim, com mais informações, são os faraós que unificaram esses dois Egitos. Só para vocês terem uma ideia, as coroas deles eram diferentes, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, essas figuras aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho... deixa eu mostrar... Deixa eu ver uma figura... Agora eu não estou conseguindo achar. Mas tem algumas figuras e você nota uma diferença do chapéu. O Alto Egito tinha um chapéu e o Baixo Egito tinha um outro chapéu. Por isso que alguns historiadores vão dar uma ênfase a essa questão de apenas dois Egitos. Então, a história deles começa, de fato, a ser mais conhecida quando há essa união
entre o Alto Egito e o Baixo Egito. As coroas, elas acabam sendo unificadas, passam a ter é como se fosse uma união mesmo, os dois desenhos são unidos, e agora temos um rei que governa sobre todas essas cidades. E aí onde eles começam, então, a sua história. E aí a gente vai entrar um pouco na história deles, e a história deles é muito importante, irmãos, porque a Bíblia vai mencionar o tempo todo sobre o Egito. Acontecimentos, fatos, relatos, e é claro que o episódio mais emblemático de todos é quando, de fato, Deus tira o seu povo do Egito e ali manda as 10 pragas. Eu sei que nós, como cristãos, temos assim uma figura de linguagem muito vívida para nós, que o Egito representa o mundo, assim como a Babilônia representa o mundo. Mas vocês têm que lembrar, irmãos, que na revelação bíblica há várias histórias sobre o Egito. Geralmente, a gente, quando lembra do Egito, a gente já lembra assim com uma certa repulsa. Deus manda as pragas. Vocês têm que lembrar que o Egito também, no primeiro momento, foi um lugar onde recebeu o povo de Deus. O Egito foi o lugar onde Jesus foi se refugiar. E aquela ideia do castigo de Deus sobre o Egito foi aquela geração. Então, não tem um rótulo, né? E não crie um estigma ao Egito além da medida. O Egito, como uma analogia espiritual, uma metáfora, é verdade, o Egito é o mundo. Mas podem ver, a gente vive nesse mundo. E a gente não fica querendo destruir ele. E Deus também não está querendo destruir esse mundo. Deus está querendo que nós, como filhos dele, construamos nesse mundo o reino. Então, o que é o lugar onde recebe o castigo de Deus? O lugar onde recebe o castigo de Deus é o lugar que vai contra os valores de Deus. Então, não tem assim um desequilíbrio sobre essa questão, tá bom? Porque eu sei que nós, como cristãos, a gente já rotula, né? E esse rótulo a gente deve tê-lo, sim, como linguagem espiritual, né? A gente tem que lembrar que a Babilônia também foi um lugar que Deus pune, mas também foi um lugar onde Deus corrigiu o seu povo. Então, o mundo é a Babilônia. E a gente tem que fugir da Babilônia. Inclusive, o livro de Apocalipse vai falar sobre a grande Babilônia, dando essa ideia desse mundo caído. Não daquela geografia propriamente dita, né, irmãos? A gente tem que lembrar que foi naquela geografia que Deus consertou o seu povo, né? Ou seja, Deus, ele vai ter os seus meios de nos consertar, né, nessa vida, de nos apromar e de nos usar nessa vida. O problema é quando a gente se inclina para essas práticas, né? Tá bom, meus irmãos? Vamos parar por aqui? Alguma pergunta? Eu queria ter falado mais sobre o Egito, mas a gente vai mergulhar bastante sobre o Egito nas próximas aulas, tá bom? Mas gostaram, né, das informações de Belsazar, Nabonido, né? Essas duas cidades, esses dois achados arqueológicos, eu chamei de cidade não, esses dois achados arqueológicos que datam aí por volta do ano 11.000 a.C., será que é a geração antediluviana? Quem sabe, né? Vamos ver. Quem sabe daqui em diante. Se não for, tem nenhum problema. Se for, a gente vai ficar feliz de descobrir, né, que a Bíblia, mais uma vez, né, está ensinando aí aos arqueólogos, aos historiadores, que tem um Deus aí que escreve e deixa um texto bendito para nós, né? Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Não? Vamos se cobrir, né? Chega por hoje. Já estamos aqui com 11 graus. Deve cair mais a temperatura, né? Que Deus tenha misericórdia, tá bom? Então, nos vemos domingo, as ovelhinhas, e com os demais irmãos da classe, a gente se vê terça que vem, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos.